Fala, Pedro. Capozato, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo contigo? Tudo ótimo, certinho? Tudo certo, tudo certo. Apesar da quarentena aí, já tá meio de saco cheio, mas vamos lá, né? Então tem que É, aguentar. a gente tem que seguir aí, não tem como parar, né? Mas queria te agradecer desde já aí pelo tempo de participar da live. Eu estava até aqui comentando, é sua terceira ou quarta seguida já hoje? É a terceira e última. Depois eu vou dar uma folga. É dia do trabalhador aí, né? Dia de agradecer essa maravilhosa carta, essa CLT que a gente tem aí. Dia de honrar É aí verdade. esse legado getulista aí, ó. Getúlio é da terra de vocês aí, ó. Vocês que deram ele pro Brasil. Pô, o Rio Grande do Sul ele tem uma tradição de exportação de péssimos políticos, infelizmente, né? Ainda bem que a gente está mudando essa tendência nesses últimos anos. Aliás, um dos meus compromissos pessoais é colaborar para mudar essa tendência. Você estava falando do Getúlio, né? Eu sou do Rio de Janeiro também. E você estava falando dos políticos que o Rio Grande do Sul forneceu ao país. Eu também não posso falar muito, né? Porque o Rio de Janeiro é campeão em oferecer péssimos políticos para o Brasil. Teve uma época, agora há É, pouco, nossos três senadores eram Romário, Crivella e Lindbergh. Então, é complicado aí, não. né? Não é fácil. Alguma coisa tem no Rio de Janeiro que eu não consigo entender. Se são as praias, o que, que é, que mexe com as pessoas aí. E realmente a política carioca é um negócio assim difícil de explicar, hein? É um negócio que ganha da gente, eu acho mesmo. Não, né? Teve até no impeachment de 2018, eu lembro que teve uma sequência no Jota, né? Aquela votação que foi por ordem alfabética. Três nomes seguidos. Jandira Fegali, Jean Willis e Jair Bolsonaro. Sem entrar aqui no mérito, né? Quem acabou se tornando presidente, muitos defendem, muitos criticam, mas assim, é uma sequência bem peculiar, né? Três deputados que são extremamente polêmicos aí, bem dos extremos, sequência, os três do Rio de Janeiro. Não pode ser coincidência. Lembrando que quem presidia a sessão era o Eduardo Cunha também, do Rio de Janeiro. Sim, 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 sim. Pois é. Não, dá para tem pano para manga e dá para discutir bastante esse tema. Com certeza. Mas queria agradecer aí, né? Quem fez a ponte foi o Fábio Osterman, que é um amigo aí de longa data. Conheço ele, salvo engano, desde 2011 ou 12. A gente já chegou a viajar Uhum. junto para o Reino Unido. A gente foi chamado para um painel de renovação política lá na London School. E eu e ele fomos convidados. A gente foi no mesmo voo, conversamos bastante. Um grande amigo aí fez a ponte. Agradecer a ele. Pô, né, Fábio também, amigo de longa data também, mas pô, se tu conviveu tanto assim com ele, já lamento aí por ti também, né? Fábio é um cara. Brincadeiras à parte, não, Fábio é um baita cara. Chato de viajar, um mala sem alça. Ele sabe disso. O cara pentelha com tudo possível. É verdade. Mas agora está sendo um excelente Ah, tem um deputado aí coração no Rio Grande bom, do tem um Sul. coração bom. Não, o coração é excelente. Agora, o ponto até, né, que eu sugeri do tema aqui para nossa conversa de hoje elegemos um vereador liberal, colocamos um liberal dentro da Câmara Municipal. E agora? Isso vale para tudo, né? Vale para o Congresso Nacional, vale para as Assembleias Legislativas, mas no caso é municipal porque é essa experiência onde você pode trazer aqui uma parte enfim, dessa experiência que você teve para a gente. Você é um Uhum. cara que já era do movimento liberal antes de ser eleito, né? Até da banda Louca Liberal, que fez um sucesso nacional aí. Queria que você pudesse se E que virou apresentar um pouco. conservadora depois. Exatamente, as guinadas, né? Foram muitos grupos no Brasil deram essa guinada. Mas Na verdade mudou porque era um grupo grande, né? Um grupo que tinha 30 pessoas, mais até, e aí nunca teve, na verdade, um líder ou outro, assim, todo mundo meio que fazia tudo junto. E conforme teve a eleição de 2016, depois, as manifestações pararam e também acabou que ficou quem tinha tempo disponível para continuar fazendo as perfeito. coisas que foi fazendo. Eu, infelizmente, não tinha mais tempo para dedicar para isso, até pelo mandato, mas enfim, às vezes a Claro, pessoa fala, pô, mas o prioridade. que aconteceu com a banda louca liberal? Não era liberal? Aí às vezes tem um post ou outro lá que foge muito do padrão do que a gente falava no passado. Eu Sim, falei, não, mas é que aquilo ali agora já não é mais o que era. Mas enfim, tem né? que fazer o Aí disclaimer. tenho grandes amigos e tudo mais, mas Claro. vamos lá, né? Não, perfeito, é isso. E nós vimos, quando a pauta era ser de oposição, os grupos todos se uniam, né? As pessoas de diferentes ideologias também se uniam, e a partir do momento que uma parte desse grupo se vê representado na situação, naturalmente você começa a ter algumas divisões que são naturais aí para todos os segmentos, todos os campos políticos e tudo mais. E aí É eu queria que verdade. você Inimigo em comum é mais fácil de ter, né? muito mais fácil, né? Depois a gente vai segmentando. Que eu acho excelente, porque
que se a gente for ver 10, 12 anos atrás, o que era a direita no Brasil, né? Eu acho excelente que hoje a gente tem aí 50 tons de direita. Mostra que o movimento cresceu, que as divergências começaram a aparecer, que cada um foi se segmentando e fazendo seus think tanks, seus grupos, elegendo seus políticos. Eu acho que, no modo geral, o saldo é super positivo. E aí eu queria que você se apresentasse aí o que você fez antes, um pouco da sua trajetória antes de ser eleito, e comentar também aí um pouco como foi o início dessa experiência dentro da Câmara de Vereadores. Bom, primeiro, Pedro, te agradecer pelo convite, é um prazer estar falando contigo aí. Bom, eu comecei a minha vida política, na verdade, com o Novo mesmo. Eu conheci o Novo pela internet, isso lá nos idos de 2012, por aí. Fui junto com o Fábio e outros amigos, um dos fundadores do Novo aqui no Rio Grande do Sul. Minha formação é administração pela Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhei desde a época da faculdade com consultoria e trabalhos aí junto a micro e pequenas empresas. Depois fui para Bruxelas, trabalhar em Bruxelas, na Bélgica, durante 7 meses. Também nessa área. Trabalhei um pouco a pauta de educação empreendedora, ensino superior ali também por conta disso. Regressei ao Brasil, comecei como estagiário numa empresa então recém-fundada de serviços ambientais, onde o fundador ele me conhecia de vista, né, e tinha uma vaga de estágio. Fui lá e comecei a trabalhar com ele. Em seguida a gente foi crescendo, me tornei uma espécie de braço direito dele aí, me tornei sócio da empresa, diretor comercial e marketing. A empresa cresceu, montou outros segmentos de negócio e acabou que em 2016, quando eu fui eleito, eu saí da sociedade. A empresa já tinha aí em torno de 60, 70 funcionários. No seu segmento era a maior do estado, já atendia também outros estados brasileiros também. E também em 2016 que eu fui para Georgetown, nos Estados Unidos, né? Fui para Washington para cursar Georgetown, na pós-graduação, também que eu consegui conquistar uma bolsa. Nesse meio tempo, então, eu sempre tive muito vínculo, né, muito contato com essa área do empreendedorismo, da consultoria, da área de marketing comercial. Eu tenho muita paixão por essa área. Também sou investidor pessoa física desde lá 2008, 2007, por aí. Então, também é uma área que eu gosto muito. E a política surgiu para mim meio que por eu entender, né? Digamos, a vida foi me ensinando, conforme eu ia confrontando o que eu ia aprendendo na administração com o que eu ia vendo na administração pública, as coisas não batiam, não faziam muito sentido. Eu comecei a me questionar por que diabos a gente conseguia ter empresas tão boas no Brasil, gestores de empresas tão competentes, né? Afinal de contas, empreender no Brasil é um ato de heroísmo, e empresas que sucedem no Brasil sem corrupção, né, sem malfeição, elas são justamente fruto de um trabalho muito bem desempenhado por esses líderes, e que a gente não via lideranças políticas no Brasil, gestores públicos talvez com essa mesma competência, e isso me intrigava, né? E eu comecei a, então, tentar buscar respostas para isso. Encontrei, aos poucos, né, as ideias liberais, não só por ter ido em fóruns da liberdade aqui em Porto Alegre, mas também por conta de interagir com pessoas como o próprio Fábio, que comecei a interagir lá por volta de 2011, 2012. E conforme eu fui cada vez conhecendo mais, ajudei o Novo e me topei ser candidato. Então, em 2016, fui eleito. Foi o nosso único, né, eleito em Porto Alegre, naquela leva que foram 4 vereadores no Brasil todo. Você em Porto Alegre, o Matheus Simões em BH, que também fez um trabalho incrível, a Janaína em São Paulo, e aqui no Rio também o Lira, que acabou saindo do partido. Foi a nossa primeira leva de eleitos, que fizeram muito sucesso aí. Até te perguntar, você pretende disputar a reeleição esse ano? Não sei como é que ficou. Sim, ao que tudo indica, vou para a reeleição. E minha missão agora nesse ano será ajudar a fazer uma grande bancada do Novo aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, e deixar o pessoal, ajudar inclusive a formar esses novos vereadores do Novo e ajudar a liderar então a bancada do Novo e com uma bancada maior, né, pautar a agenda política da cidade com ainda mais força para as nossas ideias, né? Não, perfeito. Eu vejo o barulho que nossos vereadores isolados fizeram. Eu fico pensando o quão solitário deve ser esse trabalho, porque além de já ser uma bancada de um só, né, uma bancada única, você não consegue encontrar muitos companheiros em outras bancadas. Eu trabalho hoje com o Alexandre Freitas, né, que é deputado estadual do Partido Novo aqui no Rio de Janeiro, e já somos uma bancada de 2, né, o Alexandre e o Chicão. Já é consideravelmente solitário, mas bem ou mal, você tem alguém mais para trocar uma ideia, para conseguir conversar, pensar propostas. Em função da renovação de 2018,
Tem alguns deputados em outras bancadas que nós conseguimos ter um diálogo que muitas vezes rende, que é frutífero, um movimento que a gente não viu tanto em 2016. E eu queria te perguntar, é muita solidão? É um trabalho muito solitário? Eu acho que assim, tem vários outros vereadores que a gente converge em ideias, em um projeto ou outro, em algumas pautas também. Na Câmara Municipal de Porto Alegre tem um outro vereador liberal, que é o Ricardo Gomes também, então que acaba que a gente tem bastante alinhamento. Mas, em todo caso, assim, eu sinto muita falta, especialmente naquela pauta que é uma pauta onde só eu vou ser o voto contra, né? Aí tu fica solitário, assim, parece que todo mundo te olha assim, lá veio o do contra, né? Puta cara chato, né? Sabe, é o cara que, pô, chega no churrasco e, em vez de ter levado cerveja, levou água, sabe? Sei lá. E, então, assim, nessas horas é hora de maior solidão, né? Na hora de comprar, talvez, as brigas mais polêmicas, né? Comprar as batalhas mais inglórias, assim, que acaba sendo uma voz solitária e a gente sofre com isso, mas faz parte, né? Eu sabia que seria assim, né? A gente sabia que o Novo estava entrando justamente para fazer esse papel também, né? Não era para fazer a mesma coisa que já se fazia. Então, a gente representa uma parcela da sociedade que não se via representada nos parlamentos. E por não se ver representada nos parlamentos, é nosso dever, na verdade, compromisso de justamente colocar essas posições, né, através dos nossos votos, através das nossas falas e tudo mais. Eu vejo muito esses votos isolados aqui também na Assembleia Legislativa, seja nesse ponto, quando surge aquela pauta que ninguém mais quer meter o bedelho, ninguém mais quer meter o dedo. Então, uma clássica, né? Reajuste de salário mínimo. A nível estadual, você tem os salários mínimos estaduais, que o governador encaminha e a Assembleia vota. E aí o Rio de Janeiro completamente quebrado, a nossa indústria perdendo toda a competitividade que ainda resta, e não tinha condição, por exemplo, no ano passado, de dar nenhum reajuste no salário mínimo estadual, que já é acima do salário mínimo federal. Como tem que ser, inclusive, mas consideravelmente acima. Salvo engano, era um dos 4 maiores do país. E aí estava lá, só o Novo votando contra. Nem a base do governo, nem o líder de governo estava se manifestando a favor da proposta do governo, que era reajuste zero. Só o Novo lá falando, gente, não tem como. E aí você tendo... Engraçado que de fora, do lado de fora, você vê a Federação das Indústrias, Federação do Comércio, muita gente de fora do Legislativo cobrando isso, falando, pelo amor de Deus, a sua indústria não vai aguentar, a gente vai perder emprego, vai ter demissão e tudo mais. Mas dentro da casa isso não refletia, parecia que era um discurso vazio, como se as pessoas não existisse aquela demanda vindo de fora, e de novo, o Novo acabou votando sozinho. Isso aconteceu várias vezes, seja em projetos relevantes como esse, que tem um impacto muito grande, sejam aqueles simbólicos, que são projetos inconstitucionais, que, mas não faz mal, o que custa você votar? E você fala, gente, mas eu não quero votar um projeto que é inconstitucional, é flagrantemente inconstitucional. E aí vai lá o Novo lá, marcando posição, votando contra, porque o projeto é inconstitucional, ainda que no mérito, às vezes seja até benéfico, seja tranquilo, não faça mal a ninguém, o projeto é inconstitucional e a gente vai marcar essa posição. A nível de regimento, eu queria te perguntar aí, você perde muitos instrumentos por ser um vereador só, talvez pedir uma votação nominal, pedir uma votação, pedir verificação de quórum, te atrapalha muito ser um vereador sozinho aí? Termos uma bancada maior te ajudaria muito como? Nesse sentido, o regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre ele é bem bom nesse sentido. Tá? As minorias elas têm têm direitos garantidos, né, nesse sentido de representação. Por exemplo, votação nominal, apresentação de emendas, de projetos, conseguir levar eles à votação, isso não se tem uma grande dificuldade como em outras câmaras. Tem câmaras que, por exemplo, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ela determina a vitória na CCJ que determina a ida ao plenário para votação. Na Câmara Municipal de Porto Alegre, não. Na Câmara Municipal de Porto Alegre, você pode ter um parecer pela rejeição do projeto, mas se você tiver pelo menos 2 votos, você consegue fazer ele plenário. Então, isso são alguns instrumentos que garantem que as minorias possam ter representação, né? É interessante isso. Agora, algumas outras questões, aí sim o Novo sofre mais, né? Por exemplo, presidências de comissões, né? Posições na mesa diretora da Câmara, ser um fiel da balança em votações relevantes, né? Afinal de contas, ser um voto só em 36
é muitas vezes pouca coisa e aí não precisa nem consultar a minha posição para determinar se vai botar ou não botar o projeto, porque já contabiliza lá se o Camozzato vai votar a favor ou contra, porque já sabem como é que o Novo vota, né? Isso aqui o Novo vai votar não, então a gente não precisa nem perder tempo falando com o Camozzato. Vamos já contabilizar que o voto dele vai ser isso e agora a gente faz o cálculo com os demais. Então, acabam vindo falar comigo quando meu voto vai ser de Minerva mesmo, né? Agora, se a gente é uma bancada com 3 vereadores, com 4 vereadores, com 5 vereadores, bom, aí sim, aí você se torna fundamental para conseguir dar viabilidade para um projeto. Então, como você é fundamental, você acaba conseguindo ter um poder de barganha, de influenciar em alterações nas propostas muito, muito maior, né? Ao mesmo tempo, você comandando comissão, você consegue pautar assuntos de uma maneira diferente, né? Você consegue ter uma atuação também muito mais qualificada. Estando na mesa diretora da Câmara, você consegue determinar também regras de funcionamento do próprio parlamento municipal. Enfim, então, assim, definitivamente ter mais vereadores faz bastante diferença, né? Sim. Não, essa diferença com certeza é enorme. Aqui, a nível de comissão, o Alexandre ele é vice-presidente da comissão de tributação. E uma coisa que eu vejo também é quando a discussão em plenário ela é muito mais quente, né? Porque você tem gente gravando, às vezes você tem pessoas acompanhando nas galerias, então acaba que as pessoas se inflamam. Então, os extremos, né? O PSOL, o PT, sentem uma dificuldade muito maior de ceder, mesmo quando o argumento é razoável. O que eu percebi é que quando você está dentro de uma comissão, que são ali 5 membros, 6 pessoas, 4 pessoas conversando, se você chegar bem preparado e com argumentos bem sólidos, você consegue arrancar um parecer que você quer, seja ele favorável, seja ele contrário, porque é muito difícil uma pessoa ser completamente irracional numa conversa 1 a 1, tete a tete. Quando ela está conversando lá no plenário, ela pede a palavra, te instiga, ironiza, fala que você está vendido para o Banco Itaú, que o Novo só defende os ricos, enfim, faz a retórica que ela quiser. Mas você está numa mesa de 4 pessoas conversando, aí você fala, você mostra que aquele tributo vai ser ruim, vai atrapalhar, vai gerar desemprego, é muito difícil a pessoa dar uma de discurso, dar um discurso na sua frente numa conversa pequena. Então, no geral, a gente consegue ter uns pareceres muito favoráveis ao que a gente quer. E vai muito nisso. Se o Novo aí tivesse mais presença nas comissões, eu acredito que nessas reuniões pequenas, talvez vocês conseguissem ter pareceres favoráveis ou contrários, enfim, da forma como ajudaria vocês na tramitação dos projetos. Com certeza. Isso faz bastante diferença e eu concordo contigo. Essa percepção ela é bem verdadeira. Aliás, em geral, né? O parlamento ele tem muitas essas características, né? O momento da sessão ele é um momento de debate, de divergências, de exposição das posições, né? Do exercício da visão de ideias e, né? Da oposição ou do apoio. Enquanto que os espaços fora de sessão, eles são justamente os espaços de diálogo, de construção, né, enfim, de muitas vezes associação com outros parlamentares que você vê que tem um alinhamento naquele tema. Então, em geral, eu me dou muito bem com quase todos os vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre. Aliás, não tenho divergência pessoal com nenhum. Não tenho problema nenhum em falar com nenhum deles. Considero aí todos eles com as suas pautas, com as suas boas intenções, né, com os seus interesses, né, e válidos. E eu procuro ter justamente as portas abertas com todos eles e deixar também a minha da mesma forma, porque tem momentos que essa construção vai ser fundamental, né, seja para um lado, seja para o outro, né, mas o trabalho de parlamento também é muito isso, né? Não, perfeito. Eu tenho total essa impressão pelo que eu acompanho de dentro. A conversa ali, gabinete de gabinete, né, quando o deputado ou o vereador vai falar diretamente um com o outro fora das sessões, normalmente a conversa flui muito melhor. E às vezes é até curioso que eu vejo que em conversas fora da sessão, as pessoas quase chegam no consenso, muitas vezes. E aí quando vai, mas não, digamos, não chegou no consenso, vai a plenário, parece que as pessoas tinham opiniões radicalmente opostas. Muito por causa disso, né? O plenário, ele inflama. No geral, as comissões são vazias, assim, acabam sendo muito técnicas e são só os deputados, os parlamentares votando. Mas eu já participei de algumas comissões que eram oitivas ou tinham participação do público, sobretudo quando a gente estava debatendo a Previdência Estadual aqui no Rio de Janeiro. E aí as pessoas se inflamam, né? E acabou sendo uma reunião de comissão que tinha muitos sindicatos presentes. E foi muito curioso ver como os deputados mudaram muito de atitude. Quando as reuniões eram fechadas, pequenas, a conversa fluía, todo mundo era respeitoso.
bastou você botar uns 15 representantes do sindicato na mesa que a reunião foi completamente infrutífera. Não sei se já passou por algo parecido aí, de você botar algumas pessoas na mesa e a conversa mudar radicalmente. Sim, não, com certeza, com certeza, não adianta, né? Todo mundo está respondendo a alguém, né? Então você tem o seu eleitorado ali e boa parte desses partidos de esquerda, eles têm sua base eleitoral muito vinculada aos sindicatos, então ele deve satisfação ao sindicato, né? De certa medida. E o sindicato adora ver eles, né, batendo no neoliberalismo dos banqueiros e não sei o quê. Né? Eles se sentem representados assim. Então, fora dos microfones, o cara é super teu parceiro. Tu vai tomar uma cerveja com ele tranquilo. Né? Mas botou um microfone, uma câmera ou algum líder sindical perto, o cara vai te matar, então é o diabo na terra e tudo mais. Isso faz parte também da política. Tem muito disso, sim. Em muitos momentos a gente vê parlamentares que adotam uma postura teatral mesmo. Né? De certa forma, isso é parte da política. Não, com certeza, faz total parte, mas é curioso ver isso acontecendo. Camuzado, deixa eu fazer uma pergunta também. Aí, já está chegando aos finais desse primeiro mandato, desses 4 anos. Você teve 2, 3 batalhas assim que mais te marcaram, votações muito importantes, e sobretudo com esse viés liberal, assim, que você viu que você ali como um liberal, naquela discussão, você estava fazendo muita diferença. Teve. A primeira delas, né, acho que foram 3 assim que me marcaram bastante, tá? A primeira delas foi logo no início do mandato, foi quando a gente chegou à primeira proposta de mexer nas alíquotas previdenciárias dos servidores, que era um primeiro passo para a reforma previdenciária. Foi curioso, né, ver o seguinte, que num primeiro momento praticamente nenhum parlamentar, nem os da base, estavam dispostos ou motivados a defender a proposta. Então era galeria lotada, né, 200, 300 pessoas xingando os vereadores e todo aquele negócio, aquele alvoroço. E eu recém tinha começado o meu mandato, estava ali fazia, sei lá, 2, 3 meses, e subi na tribuna e comecei a defender o projeto. Nossa, eu rapidinho virei placa né, virei outdoor, virei cartaz nas ruas, né, virei cidadão, como é que não é o benquista, o contrário, né? Como é que é? A persona não grata. Isso, persona não grata, isso aí. Então, assim, rapidinho virei o diabo na terra e curiosamente, né, essas primeiras sessões, porque eu ia lá e defendia todas as sessões, o pessoal virava as costas no plenário e o cacete. O que aconteceu em seguida foi que eu comecei a crescer muito nas redes, né? Comecei a aparecer ainda mais na imprensa, e isso fez com que vários outros vereadores que antes adotavam uma postura de, tipo assim, não adianta falar, só vou me expor aí, vão me xingar, começassem a querer participar do debate e também falar. Né? Pegar uma fatia. E hoje... Exatamente. E hoje, ao final do mandato, né, quando tem liderança sindical no plenário, eu vejo que já forma fila de vereador para querer xingar o sindicato. Assim. É como se tivesse virado legal, sabe? Tipo, virou bacana, né? Fazer o confronto. Sim. Exatamente. Então, isso foi uma das coisas que me marcou bastante, né? Até esse projeto ele chegou ao ponto de ter invasão do plenário na votação e a gente teve que votar no 3º andar, numa sala de comissões fechada, com tropa de choque da polícia na porta, para tu ver o nível da confusão que deu. Né? Eu vi o Daniel José passou por coisa parecida lá em São Paulo, não sei se você viu, mas foi exatamente o tema da reforma da Previdência Estadual, foi uma quebradeira lá na Assembleia, tenso, tropa de choque também. Exatamente. Porque muitas dessas corporações, elas são realmente muito radicais, são violentas, é um negócio que é criminoso, né? É criminoso, é totalmente irrazoável. Mas, enfim, esse foi o primeiro ponto. O segundo foi o debate da primeira tentativa de aumento de IPTU. Né? Então, eu fui talvez uma das vozes mais fortes de contrariedade, que bateu mais firme no tema. Também consegui adquirir um bom protagonismo na pauta e, ao final do ano, o prefeito tentou colocar novamente em votação às vésperas do Natal, e aí eu entrei com mandado de segurança contra o prefeito para impedir que pudesse ser votado naquele momento. Então, assim, foi um momento também
bem marcante, assim, por todo o envolvimento e entrega que se teve minha, da equipe, né? E, obviamente, outros parlamentares também acabaram se envolvendo bastante nessa pauta e tudo mais. E a terceira votação Felipe, tirar uma dúvida só. O mandato de segurança foi por ser mesmo conteúdo, mesma proposta, 2 vezes na mesma sessão legislativa, foi isso? Isso aí, no mesmo ano legislativo, exatamente. Perfeito. E o terceiro foi na votação dos aplicativos de transporte. E é curioso isso, porque foram 3 dias de votação. E aí, porque tinham muitas emendas do projeto, então acabou se dividindo em 3 sessões. No primeiro dia, né, galerias lotadas de motoristas de aplicativos e tudo mais. No primeiro dia, eu saí da Câmara como o herói nacional, né? Porque eu fui lá e disse que não tinha que ter taxação dos aplicativos, não tinha que ter taxação dos motoristas, não tinha que ter uma série de burocracias que queriam colocar, né? Restrição de emplacamento de veículo, de idade veicular, de testagem, N exames, checagem por parte dos órgãos, né, de trânsito semestralmente nos veículos, taxas a mais por conta dessas checagens, enfim, uma cacetada de coisa, assim. E aí eu fui lá e bati de frente de tudo isso. Então, saí herói nacional. No segundo dia, a gente começou a adentrar algumas emendas que aí já falavam sobre também os direitos dos aplicativos enquanto empresas, e não mais tanto sobre os limites de poder da prefeitura. Então, no primeiro momento, a gente falou sobre os limites de poder da prefeitura. No segundo dia, foi sobre, como é que a gente preserva os resguardos direitos ao empreendedor, né, aplicativo. E aí começamos a questionar algumas das burocracias que estavam tentando ser impostas aos aplicativos de transporte. E aí começaram a tentar trazer regras trabalhistas para dentro dos aplicativos, começaram a tentar trazer algumas orientações, né, benefícios que os aplicativos deveriam prover à sociedade ou aos motoristas. E aí eu comecei a não ser mais tanto herói assim, porque os motoristas começaram porra, mas tu não estava com a gente, agora tá votando aí contra, né, 13º, os motoristas, sei lá, né, não lembro de cabeça todos os pontos, mas assim, eles começaram a ver que, não, só um pouquinho, o Camozzato então não é mais o herói, ele está contra a gente. E no terceiro dia, foi justamente sobre uma pauta que foi bastante de esquerda, inclusive, que fez uma guerra de patrão versus empregado, assim, né? Que começou a dizer que, olha, os trabalhadores dos aplicativos precisam ser protegidos. E aí começou a criar uma série de burocracias, como, né, se você é passageiro e quer chamar um aplicativo, né, um motorista, para pagar em dinheiro, você tem que fornecer uma foto e seu CPF para que o motorista possa verificar se você existe, para então aceitar. O aplicativo vai ser obrigado a informar para o motorista qual é o destino da corrida antes dele aceitar ou não. O motorista vai ter que ter o direito de acessar o seu perfil, vai poder te ligar, enfim, sabe? Começou a ter um monte de pequenas coisinhas que, com base, tinha tido alguns crimes cometidos contra motoristas de aplicativos graves, né? Tiveram assassinatos e tudo mais, né? Muitos deles, inclusive, porque estavam operando por fora dos aplicativos, o que dificultava as investigações depois de achar os culpados, mas, em todo caso, existia essa comoção por parte dos motoristas da insegurança, né? E aí, quando eu comecei a votar contra essas burocracias, eles começaram a dizer que eu estava contra a vida deles, que eu estava anuindo com os assassinatos, com os crimes. Então, assim, virou uma salada de frutas. E no terceiro dia, eu virei persona não grata dos aplicativos, traidor da nação. E os caras dizendo assim, Camozzato, espera só tu pegar meu carro. Se tu entrar no meu carro, tu vai acordar com a boca cheia de formiga. Recebi ameaça de morte, recebi ameaça de tudo que é tipo. Então, assim, foi super delicado. E aí eu tive que tentar mostrar, né, a narrativa de que, olha, quando você é contra a intervenção do Estado na sua liberdade, você tem que ser contra em todas as etapas, e não só naquilo que te beneficia. Porque se você concede à prefeitura o direito dela pegar e quebrar o sigilo do passageiro, ela em seguida vai estar querendo quebrar o seu sigilo também, para ver se você está sonegando, se você não está se você está cumprindo com as regras dos carros ou não, para ver se você está operando mais do que a jornada de trabalho que a CLT prevê, porque queriam botar regras da Justiça do Trabalho dentro do negócio também, da CLT dentro do negócio também. Então, assim, se vocês
encontraram nos aplicativos de transporte uma ferramenta de flexibilidade nesse momento de desemprego, de dificuldade financeira, vocês vão querer transformar agora ele num emprego formal que vai fazer com que os aplicativos sumam e vocês sigam desempregados, né? Então, entendo essa transição. Assim, foram 3 pontos que eu acho que marcam bem assim, esses anos. Não, são 3 pontos excelentes. Inclusive, esse caso do Uber, até reconheci um pouco, porque aqui no Rio de Janeiro, o Alexandre, ele entrou com uma representação de constitucionalidade para derrubar 2 decretos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu acompanhei bastante isso, que eu tive a oportunidade aí de minutar a representação e depois acompanhar judicialmente tudo isso. E aí a gente acabou derrubando, porque a Prefeitura estava mesma linha, e pondo diversas restrições aos motoristas. E aí, por um momento, aquilo, né? Herói, repercute super bem em todos os grupos. E aí, dá alguns dias, começa a bater na sua porta. Olha, Alexandre, a gente viu aqui que você defende muito os motoristas de Uber. Olha só aqui nossas propostas que a gente gostaria que fosse aprovado. E aí, mesma coisa, isso aí várias coisas contra as empresas, querendo dar garantias trabalhistas, outros direitos, criando uma penca de obrigações, querendo legislar sobre responsabilidade civil, enfim. Uma doideira e a mesma coisa. Tivemos que dar uma travada de calma. Estamos numa defesa muito coerente aqui, que é a defesa da liberdade. E o que vocês estão trazendo é criar mais obrigações. Mas é curioso esse carrossel, né? É o custo da coerência da defesa da liberdade. É verdade, é verdade. E é interessante como a gente acaba tendo um papel também de educar a própria sociedade civil sobre essa postura, que ela é diferente na política, né? E, geralmente a gente estava muito acostumado a ver na política justamente os representantes políticos das categorias, né? Das corporações de uma ou outra. É o cara que defende o servidor público. É o que defende os professores, é quem defende os trabalhadores da indústria, é quem defende... Sabe? Então, assim, perfeito. Nós defendemos o interesse difuso, né? A sociedade que está generalizada. E por ser difuso, é muito difícil a gente ver a sociedade nos defendendo. Né? A sociedade não se reúne para conversar com a categoria servidores públicos para dizer, vem cá, olha só, eu acho que não tem que ser por esse caminho, né? Então, isso é mais delicado, né? Até o reconhecimento é difuso. Eu acompanho pelos nossos deputados aqui no Rio, imagino que seja aí também, é aquilo. Você não tem uma reunião com toda a categoria para ganhar um parabéns. Mas às vezes você está numa padaria, às vezes você está num restaurante, e alguém vem falar, pô, Camozato, muito boa aquela votação sua, aquela defesa, muito obrigado. Então até o reconhecimento é difuso, né? É verdade, exatamente. É engraçado, e é bom tu tocar nesse ponto, Pedro. É curioso, assim, que já tiveram alguns eventos onde eu vou e estou com alguns colegas parlamentares e eu acabo sendo mais assediado do que eles, assim. E fica um misto de confusão, assim, por que está acontecendo isso, sabe? Tipo, de não entender direito o que está acontecendo. Então, assim, é interessante, justamente o reconhecimento difuso, e tenho certeza que nos grupos eleitorais onde eles têm uma base forte, se eu chegar lá é capaz de nem me conhecerem e vão ter aí um bom reconhecimento deles, né? Exatamente isso. Agora, até aproveitar aqui, o Leonardo Novaes, ele perguntou assim, Camozato, aqui no Rio, na Leste e na Câmara, vemos uma enxurrada de leis absurdas, como, por exemplo, o Dia do Coach. Ocorre algo parecido aí em Porto Alegre? Tem, é normal. Isso é prática disseminada no Brasil inteiro de legislativos, né? Infelizmente. O dia disso, o dia daquilo, bom, isso aí é bem normal, assim. E aí, tem muita gente que critica e diz assim, porra, para isso que serve o parlamento, para ficar votando dia disso, dia daquilo, essas leis inúteis, para ficar botando nome de rua. E às vezes eu pergunto assim, olha, às vezes é bom a gente agradecer eles estarem votando esse tipo de coisa, porque se eles estivessem botando projetos que criam as burocracias, criam os problemas que eles costumam votar quando não estão votando nome de lei, nome de rua ou dia disso, dia daquilo, né? Quando eles resolvem ser criativos em legislar, acaba sendo muito pior, né? Acaba sendo muito pior. Então, em certa forma, né, é até bom assim, que às vezes eles se ocupem com isso. Sim. Não, comparativamente, mesma coisa. Aqui na LERJ até já combinamos, porque a votação aqui ela não é nominal, né? Ela é aquela... Se ninguém tiver nada contra, então o projeto está aprovado, etc. Então, para você votar contra, você tem que se manifestar. E como era muito trabalhoso e desgastante, a nossa bancada sempre ter que pontuar que era contra a votação dos dias comemorativos, porque o Novo acredita que o Legislativo não deveria estar gastando tempo com isso, ficou combinado de que toda a votação do gênero já sai no autógrafo depois lá que o Novo votou contra. Então,
a bancada não precisa nem se manifestar. Nessas votações já sai automático a votação contrária, exatamente porque é tão recorrente que é um jeito de automatizar e diminuir o desgaste desse tipo de votação. Até ia te perguntar, agora nesse momento de pandemia, um dos meus trabalhos dentro do gabinete é acompanhar a votação das pautas. Então eu estou sempre por dentro do que é votado semanalmente aqui na Assembleia Legislativa. Infelizmente eu tenho visto que, acho que esse desespero da pandemia, essa tensão que ela cria, faz com que o Legislativo queira dar respostas, que normalmente acabam sendo respostas rápidas e simples. E sabemos que para problemas complexos não existem respostas simples. E, no geral, o que tem sido proposto aqui e aprovado é muito danoso. Então, por exemplo, a gente está com um problema de que os supermercados estão demorando para entregar na casa das pessoas. Aí querem passar um projeto de lei para que todo mundo com mais de 60 anos tem que receber as compras do supermercado em até 24 horas. Aí você pensa, pô, a ideia até que é boa. Aí você para pensar como diabos isso vai ser operacionalizado, a loucura que é você operacionalizar isso, ou outra, todo delivery, toda entrega tem que ser prioridade quem tem mais de 60 anos. Então imagina a pizzaria, o cara sai com 5 pizzas. Primeiro ele tem que passar na casa de quem tem mais de 60 anos. Depois ele passa nas outras. Então, assim, às vezes o legislativo tentando dar respostas em momentos complexos, momentos corridos, e infelizmente acaba mais errando do que acertando. E eu queria te perguntar como está aí em Poa. Aqui em Porto Alegre, nesse sentido, a gente não teve tanto isso, viu? Ainda bem, né? A gente conseguiu, logo no primeiro momento, fazer um consenso entre os vereadores que a gente só votaria projetos relacionados ao Covid-19. Tivemos uma autorização à prefeitura para que ela pudesse fazer contratação especial de servidores da saúde para esse momento. Tivemos alguns projetos, né, que foram votados com relação à arrecadação municipal, então seja de perdão temporário, de isenção, de redução, parcelamentos, enfim, tem N projetos nesse sentido, né, de tarifas e tudo mais. Tem alguns projetos, daí sim, um pouco mais delicados. Casualmente eu fiz uns stories antes de entrar na live aqui contigo, porque eu estou sendo atacado por uma fake news de um vereador do PT que fez um projeto flagrantemente inconstitucional, mal redigido, que obriga o uso de máscaras e álcool gel praticamente por toda a cidade, meio sem critério nenhum, assim, tá totalmente meio ao léu, assim, só para fazer aquela sinalização de virtude de que, estou preocupado, sabe? Sendo que a gente já tinha aprovado um projeto que prevê isso, né, na semana passada, mas não foi o dele. Então ele ficou magoado que não foi o dele, que daí o dele foi rejeitado. E aí está dizendo, esses vereadores são contra a proteção, álcool gel e máscaras, né? Então, assim, tirando esses casos pontuais, assim, a Câmara de Porto Alegre tem sido assim, bem responsável nesses seus tópicos. Óbvio, né, a gente vai poder questionar a questão de constitucionalidade de vários dos projetos, e isso é meio natural que se faça, especialmente porque em Porto Alegre nós estamos vivendo um problema muito grave, que é a falta de diálogo entre executivo e legislativo. Então, o executivo tomou para si não só o poder de definir seus decretos e está fazendo, está governando através deles, como também não está comunicando a Câmara sobre o que está acontecendo, e a gente está descobrindo coisas pela imprensa. Então, assim, torna a relação muito delicada e faz com que os vereadores passem a produzir projetos de lei para responder essa falta de diálogo também, o que também não é o saudável, né? Então, nisso talvez a gente esteja pecando mais. Não, bacana. Teve até o momento da live que eu pensei de perguntar dessa relação do legislativo com o executivo. Até porque tem um caso curioso aí, eu acompanho à distância, né? Então, naturalmente, minhas são só impressões. Mas o Nelson Marquesan, pelo que eu acompanhava adiante, parecia ser uma pessoa que, em tese, teria algumas inclinações, algumas posições mais liberais, e me parece que na gestão em si ele não correspondeu minimamente a isso, e imagino que seja frustrante para você que está dentro do legislativo e imaginava talvez ter alguma boa relação com alguns secretários para avançar pautas de reformas. Exatamente. A gente tem muita coisa que poderia ter sido feita e que não avançou, né? O prefeito determinou algumas prioridades que eu discordo também. Ele não é um liberal, né? Ele é um social-democrata. Marquesan é um prefeito do PSDB que já foi deputado também do mesmo partido, tem uma trajetória política, inclusive familiar, nesse sentido.
Então, eu acho que tem muita coisa que poderia ter sido feita com muito mais intensidade e muito mais coisa poderia ter sido votada, mas, em todo caso, é preciso reconhecer também que a gestão dele está sendo muito melhor do que a gestão dos últimos prefeitos, que aí sim eram muito mais estatistas e, né, para não dizer, os próprios petistas que quebraram mesmo, afundaram a cidade em dívidas e compromissos financeiros praticamente impossíveis de se cumprir. Então, assim, acho que não é o governo ideal, tá? Não é o que eu idealizaria, mas ainda assim tá melhor do que a gente vinha tendo no passado. Bom, isso aí, um passo de cada vez. Um dia vai ser um representante do Novo lá. A Prefeitura de Porto Alegre enfrenta um problema de fluxo de caixa, né? Então, assim, até a dívida de longo prazo de Porto Alegre é baixa, não é alta, né? Mas no curto prazo ela tem muita dificuldade de conseguir saldar seus vencimentos. Então, pagar salário em dia é um problema, conseguir vencer, chegar no final do ano sem acumular déficit é uma dificuldade incrível. Na verdade, Porto Alegre vem, nos últimos anos, aí, mais de 10 anos, acumulando déficit em todos os anos. Mas ainda assim, dívida de longo prazo a gente tem pouca. Então a gente teria um espaço para endividamento de longo prazo, que é o endividamento em geral mais saudável, porque o juro é menor, mas no curto prazo nós estamos ferrados. No curto prazo tem que, em curto prazo, solução de curto prazo para isso, para ajustar fluxo de caixa, é corte de gasto, não adianta, sabe? É rever a sua lista de prioridades de despesas. E infelizmente o Marquesan fez pouco isso, poderia ter feito muito mais e acabou optando por rapidamente rever a curva de receitas com aumento de IPTU, né, e aumento da atividade fiscalizatória de tributos. Perfeito. Até voltar a um outro tema que a gente abordou rapidamente, mas o Diego ele chegou a perguntar 2 vezes, pediu para a gente falar um pouco mais sobre. Ele falou relacionamento com outros partidos no Rio Grande do Sul e no Rio. Foi aquilo que a gente chegou a abordar, né, da relação com outros parlamentares e o quão frutífero isso consegue ser. Não sei se o Diego chegou a pegar essa parte que a gente falou um pouco, mas comentando aqui pelo Rio de Janeiro do que eu vejo, né, dentro da Assembleia Legislativa. No primeiro momento, os outros deputados tiveram uma dificuldade muito grande de entender o modus operandi do Novo. Então, funcionava muito como, eu assino o seu projeto, você assina o meu, eu voto o seu projeto, você vota o meu. Tinha uma grande camaradagem que imperava. E a partir do momento que o Novo chegou falando, olha, eu voto e assino projetos com base em ideias, muita gente no início levou para o lado pessoal e começaram a ter rixas pessoais com os deputados do Novo. Passado algum tempo, eles começaram a perceber que é muito fácil lidar com o Novo, porque o Camozzato muito bem disse, as pessoas já sabem 99% das vezes o que ele vai votar sim e o que ele vai votar não, porque nós somos muito coerentes, muito transparentes na nossa posição. Então, os outros deputados começaram a procurar os deputados do Novo quando eles pensavam, putz, essa proposta aqui é a favor da liberdade, vai ser mais fácil fazer comércio, vai ser democratizar. Então, eles próprios começaram a procurar a bancada do Novo em alguns casos que eles sabiam que seríamos alinhados em função da ideia. E aí, imagino que tenha sido parecido por aí, Camuzado. É bem por aí, é bem por aí. No primeiro momento, muitos nos viam como antipolítica, assim, sabe? E aos poucos a gente foram conhecendo como é que é a atuação parlamentar, foram vendo que existia coerência nessa atuação também, e hoje já é bem mais tranquilo, já sabem quais são nossas posições, muitas vezes convidam para conversar quando tem um projeto que eles enxergam que tem possibilidade do Novo apoiar, né? Nem vem conversar quando já sabem que aquilo ali, né, claramente o Novo não vai fazer, né? Então, assim, é engraçado, né, que projetos que criam burocracias ou que falam sobre aumento de salários, benefícios, privilégios, enfim, eu nunca sou consultado, né? No máximo é só para confirmar que meu voto vai ser contra. Dificilmente é para construir junto, porque já sabem que não vão ter o apoio, né? Então faz parte. E dependendo do projeto, a gente vai ter diálogo com as bancadas. Então, eu já sei que projetos de transparência são projetos relativamente fáceis de aprovar, porque, em geral, as bancadas acham importante, né? Aí, quando fala sobre projetos de liberdade econômica, aí são as bancadas que têm uma relação mais próxima com o empreendedorismo, com empresas, com entidades empresariais, né? Se são projetos mais relativos a pautas sociais, né? Aí sabe que as bancadas de esquerda têm mais interesse, né? Então, assim, depende muito da ocasião, né? Perfeito. Eu tenho um exemplo bom que a gente passou aqui no Rio de Janeiro, foi uma emenda, a gente chamou de emenda da transparência. Exatamente, então, na pauta da transparência, eu vejo que normalmente o PSOL é um bom aliado, porque, enfim, eles estão sistematicamente acostumados no Brasil todos a serem oposição, que é porque o PSOL faz em todos os legislativos do país, e, no geral, quem está na oposição cobra transparência. Claro, o ideal seria que as pessoas na situação também cobrassem. Nós sabemos muito bem que, normalmente, a base de governo não vai muito por aí.
Então, aqui na Assembleia Legislativa, o PSOL entrou com um projeto que era para que ficasse no portal da transparência as faltas de todos os deputados. E aí nós do Novo emendamos, o Alexandre propôs a emenda, para que todos os assessores aparecessem no site da transparência por gabinete. Porque aqui funciona por uma grande tabela de Excel, uma grande planilha que tem todos os funcionários da casa sem dizer onde eles estão. E aí é meio caótico, né? Você baixar uma planilha de Excel com 4.000 nomes, sem saber quem trabalha no gabinete do Camozato, quem trabalha no gabinete do Chicão, quem trabalha no gabinete do Alexandre. Enfim, é muito melhor quando você sabe onde cada um está. Você consegue, inclusive, comparar gabinetes que estão inchados com gabinetes que estão com menos nomes. A gente propôs essa emenda e acabou que durante várias sessões que os projetos saíam de pauta, caíam o quórum, enfim, claramente para não ser votado, o projeto teve que ir a 6 sessões para, enfim, ser aprovado, mas era o PSOL e o Novo fazendo essa cobrança por transparência. Então, é muito nessa linha aí. Tematicamente, né, a depender do tema, as bancadas são circunstancialmente próximas. Isso aí, isso aí. Bom, Pedrão, estou chegando na minha hora aqui. Perfeito. Te agradeço muito o convite, viu? Eu acho que papo excelente, daria para a gente ficar mais horas aqui conversando. Super agradável falar sobre esses assuntos. Tenho o maior prazer aí de falar. De novo, agradeço o convite aí, estou à disposição. E também agradecer ao pessoal que está nos assistindo, acompanhou a live. E deixar aí um bom final de semana para todo mundo. Perfeito, Camozato. Eu que agradeço a disponibilidade, agradeço o trabalho que você faz aí em Porto Alegre, é uma referência para nós do Brasil todo, porque hoje o Novo, ele, nas próximas eleições que tivermos, usa muito os casos de quem veio antes. A gente mostra o seu trabalho, o trabalho do Matheus, o trabalho da Janaína em São Paulo e mostra, olha, e também na nossa bancada federal, nas nossas bancadas estaduais, a gente mostra esse trabalho e fala, vocês querem ou não querem mais representantes como esses lá dentro? Então eu que agradeço, muito obrigado pelo tempo, pelo trabalho e um bom final de semana a todos que nos acompanharam. Valeu, isso aí. Sucesso, hein, Pedrão? Vamos que vamos. Valeu, muito obrigado, hein? Um abraço. Abraço, tchau, tchau.